Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um encontro de terapeutas Guardiões da Luz. E nesse encontro, nós estamos aqui com a terapeuta Mara, com a terapeuta Manon, com a terapeuta Alessandra, com a terapeuta Dirce e com a terapeuta Andréa Rio. E nossos encontros é uma roda de conversa e a gente fala sobre o mundo holístico. Nós falamos sobre as dores, os horrores, mas também falamos da cura, falamos da solução, porque para todo o problema existe uma solução. E hoje nós vamos falar sobre a frustração. O nome já é até feio, né? Frustração é o quê? É quando você tem uma expectativa e aquilo sai totalmente ao contrário daquilo que você imaginou, daquilo que você planejou, que você fez a sua meta, você colocou foco, você trabalhou, você se preparou e o negócio não acontece. E isso pode acontecer em todas as áreas da vida, em todas as áreas. E qual é a saída? A saída é a gente buscar o momento do hoje. Porque se eu ficar com a minha expectativa muito grande para o amanhã, pode ser que não aconteça do jeito que eu previa. Então, Mara, como é que é isso para você? Bom, quem nunca, né? Teve uma frustração na vida. Eu, várias. Então, hoje eu lido melhor com as minhas frustrações, eu aprendi, né? Devido eu estudar, ser psicanalista e terapeuta, isso me habilitou para isso, né? Inclusive, frustrações antigas, longínquas do passado, hoje eu tenho condições de olhar para elas e resolvê-las dentro de mim. Mas, de um outro ponto, a Josenice trouxe um ponto, também tem um outro ponto que é assim, às vezes as nossas frustrações nem sempre partem de coisas que planejamos e não deu certo. Às vezes nós nos frustramos inesperadamente com algum ente querido, às vezes com um amigo ou no ambiente de trabalho, com situações que nós nem esperávamos, né? Isso pode ocorrer também. E tudo isso é a maneira como nós lidamos com isso, né? Não ser a mente tão reativa e olhar para os pontos, procurar ver o porquê daquilo. Nossa, aconteceu isso, mas o porquê? Buscar a causa que gerou aquela frustração. Já é um caminho para trabalhar com melhor, né? Lidar melhor com isso. Qual o seu ponto de vista, Manon, disso? Então, realmente, quando fala em frustração, né, a palavra que está muito ligada ali é expectativa. Então, que a frustração vem em função de uma expectativa não atendida dentro daquilo que se esperava. Que também aí a gente já remete, né, para um futuro, que aí também, né, vai estar gerando ali uma ansiedade em função de algo que ainda não aconteceu e que eu espero que aconteça dentro do meu ideal. E não necessariamente o meu ideal, né, é o ideal do outro, do todo, e do que realmente, às vezes, é até melhor para mim. E como a Josi falou, essa questão, né, da frustração e expectativa, a gente gera em diversas situações, né, nos relacionamentos, principalmente íntimo-afetivos, isso é muito comum, relacionamentos entre pais e filhos, né, questão profissional, e questão assim, de viagens, de férias, de profissão, de graduação, quantas situações que acontecem, né? Por exemplo, numa graduação, eu tive uma situação, de uma vez no curso de Direito que eu fiz, quando eu concluí, tinha uma jovem que também formou comigo, ela fez o curso todo para atender a expectativa do pai. Então, olha o nível de frustração, passar 5 anos no curso pesado, que é um curso de Direito,
E ela falou para mim, Manon, quando eu receber o meu diploma, eu vou entregar na mão do meu pai, porque isso não é para mim, isso é para ele. Olha a dimensão, olha o peso, olha a carga disso. Então, isso assim, é muito triste, porque né, essa questão, assim, realmente da frustração, e olha o impacto que isso vai ter na vida dessa pessoa, né, mais lá na frente. Não só do tempo perdido, o tempo físico em si, mas o mental, o emocional, e né, toda aquela energia despendida ali em algo que não fazia sentido para ela. Então, nos assistidos, nos atendimentos, é muito comum, né, relatos de frustrações em diversas áreas, e a questão é, como que eu lido com as frustrações. Porque como a gente, né, sabe que a gente não tem um controle, a vida é como é e as pessoas são como são e não como eu gostaria que fosse, então o importante é como que eu lido com as questões que chegam até mim. Porque se eu tenho uma resistência muito forte ali, né, aquilo vai gerar muito sofrimento, muita dor. Então, olhar para as questões como um aprendizado e ressignificar, né, e ter um outro olhar para poder lidar com aquilo e seguir, porque senão aquele peso vai ficar muito denso, né, muito forte, assim, e pode gerar até somatização no físico de doenças. O que você acha, Alessandra? Exatamente isso. E quem nunca lidou com frustrações, né? Sejam pequenas ou sejam grandes. Eu associo a frustração muito à questão também do controle, né? Às vezes a gente acha que tem controle de tudo, então a gente se frustra porque simplesmente não aconteceu da forma como nós esperávamos. E assim, a vida, na realidade, a Josi, ela trouxe como a gente tem sempre que viver o presente. Eu acho que a gente tem sempre que viver o momento. Então, assim, a gente vive o momento agora, da melhor forma possível, sem criar tantas expectativas, até mesmo para um horário maior dentro desse mesmo dia, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ou às vezes a gente cria muito a questão da frustração, que são essas expectativas que muitas vezes, às vezes tem, às vezes a gente cria muito mais expectativa com o outro do que como nós mesmos, principalmente quando a gente faz alguma coisa para o outro, esperando, criando aquela expectativa que o outro vai devolver aquilo para nós, de uma forma, pelo menos da forma como nós entregamos, que vai gerando exatamente alguns outros sentimentos nisso tudo. E essa questão dessa frustração, dessa impotência, ela traz, por exemplo, muito cansaço, e naquilo a gente vai perdendo um tanto quanto de energia. Você já se imaginou quando você fica frustrada, você muda completamente o seu semblante do rosto, parece que você já vai ficando mais murchinha, mais cansada. Tem gente que se abala tanto por situações, com frustrações, sejam grandes ou sejam pequenas, que influenciam no sono, influencia em perda de apetite. A pessoa parece que acabou o mundo ali por uma frustração grande e por uma frustração pequena. O que você acha disso? A frustração, quando não é olhada, quando a gente acha que tem que aguentar, né? Então, a frustração gera no corpo físico, né? Acaba retornando para o corpo físico. Eu tenho, assim, uma facilidade, né? De que o meu corpo responde logo. Então, uma ocasião, fui no emprego e aí eu não gostei do ambiente. Aí, como eu não reagi, quer dizer, eu tinha uma expectativa em relação ao emprego, na empresa, imaginei coisas, né? E aí eu tinha que aguentar, porque tinha que aguentar a minha frustração, quer dizer, então tinha o meu gosto, né? O meu desejo de ficar lá. Aí, como eu não atendi esse meu desejo e nem essa sensação, eu comecei a ficar com febre, de ficar internada, né, para descobrir por que eu estava com febre, aí não descobriram o que era. Aí, só quando eu saí de lá que realmente passou, né? Então, lógico, não precisa chegar nesse nível, né? Porque também tem não só o controle que você falou, mas uma autocobrança de que, seja por uma insegurança, seja, né? No meu caso, era assim, que eu não podia ficar sem o dinheiro, né? Do salário. Então, o que gritou mais foi a insegurança. Então, a insegurança estava ganhando e, ao mesmo tempo, tinha a frustração, né? Aí a frustração de que não era do jeito que eu queria, né? A empresa, não sei porquê, eu não estava sentindo bem lá, né? Então, é o que está por trás, né? A gente se frustra, quer dizer, eu acho que tem a ver também com o prazer, sabe?
A gente coloca no outro e nas situações, e nas condições, essa questão de eu mesmo sentir bem, né? Sentir prazer, sentir leveza. Aí acabo colocando essa frustração ou esse desejo não atendido no outro, né? Nas pessoas, na situação, num contexto, e não se olhar também. Porque pode estar lá uma crença de que justamente de que para não dar certo, né? Então eu não posso ser feliz, não posso que as coisas deem certo, né? De sentir bem. Então, de eu ficar assim na crença da dor, de que as coisas não funcionam, de as coisas não dão certo. Então, eu acabo jogando no externo uma expectativa, e aí vem a dor, que é a frustração, né? Mas porque acaba não olhando para si. O que realmente... Será que eu estou aberta para essa alegria? Para satisfação? Por que eu fui cair naquela empresa? Sabe, tem todo um contexto antes que acho que é muito difícil, hoje eu entendo, né, com vários estudos nessa área sendo terapeuta, psicanalista, de que a gente, pela mente, vai criando uma situação para sentir frustrada mesmo, sentir dor. Então, o que é que está por trás? Porque a frustração, para mim, é a fumaça, não é o fogo, sabe? A origem, a causa, né? É para ver, assim. Então, o que você acha, Andréa? Foi Então, numa linha aí do fogo. então, vocês falaram muito bem aí várias coisas relacionadas à frustração, né? Também depende do nível de equilíbrio emocional da pessoa, né? Então, a pessoa, se ela tem aquele equilíbrio emocional, ela se conhece, que ele tem um autoconhecimento, ela vai, tudo bem, todo mundo se frustra, isso aí, não tem uma pessoa que não tem essa frustração, porque coloca a expectativa, assim, nas situações, mas o nível do meu autoconhecimento, da minha equilíbrio emocional, vai me dar o quê? Eu não vou me frustrar tanto, pô, tá, eu estou entendendo. Então, é analisar a situação. A situação aconteceu, tipo assim, pô, por que eu tô chateada com aquilo? Por que eu me frustrei? Porque eu pus a expectativa, por que eu não olhei? Porque, assim, a gente sempre põe a culpa no outro, né, da nossa frustração. Mas, na verdade, nós temos que entrar para dentro e olhar por que a gente está tão ali frustrado. E tem uma diferença também entre frustração e decepção, né? A frustração é porque aquela situação ali eu coloquei tanta expectativa que queria tudo e não acontece do jeitinho que eu quero, né? Agora, a decepção também tem essa expectativa no outro, mas não depende muito de mim, né? Eu me decepciono com o outro ali também de como ele reagiu. Que nem assim, me frustrar. Eu estudo, então eu estou fazendo o ato, eu estou, né? E aí eu vou prestar um concurso, e eu não passei no concurso. E aí eu fico frustrada. Mas fico frustrada por quê? Porque eu me dei ali, né? Será que eu me dei tanto? Dei, mas será que era para mim aquilo? Então aí que vem o equilíbrio emocional, né? Será que aquele trabalho, aquele concurso era para mim? E aí então eu começar a olhar e a olhar os aspectos positivos da situação, né? Leva a gente a amenizar um pouco essa frustração. Tipo assim, pô, eu não passei, tá. E o que eu ganhei de positivo? Ganhei um conhecimento, observei que aquilo pode ser que não seja para mim, então eu posso tentar em outra área. Então, aquele tal negócio, né? A gente recebe alguns limões, né? E a gente vai fazendo uma limonada da vida e vai fazendo com que a vida fique melhor, né? Então, trabalhar essa nossa frustração, eu acho que o ponto crucial é a gente ter esse equilíbrio emocional nosso, né? A gente saber alinhar nossas expectativas, que sempre a gente vai ter, e também olhar o que é o ponto positivo daquela situação, para que a gente... Então, tem aquela conversa interna, né? Aquela conversa interna faz essa frustração sair um pouco, né, do foco da situação. Né, Jô? Sim, exatamente.
Por quê? Porque nós temos a capacidade de ressignificar qualquer coisa. E a gente pegar essa frustração e transformar em conhecimento. Por que que aquilo ali não deu certo? Aí você vai pegar, analisar direitinho, porque numa outra oportunidade eu não vou deixar acontecer de novo. Eu vou me preparar melhor. Porque senão eu vou passar a vida me frustrando. Porque eu coloco o ideal, eu coloco expectativa, eu faço uma ilusão na minha cabeça, aí eu estou sempre quebrando a cara. Porque eu deixo o meu mental me iludir. Se você vai nos prós, nos contras de cada situação, você vai saber que existe 50% de chance de dar certo e 50% de chance de não dar. Mas isso aí é a pessoa que tem que sentir o que quer para si. O que eu quero? Eu quero paz de espírito. Não adianta eu estar no emprego que eu me fiz de tudo para conseguir, mas eu não consigo tempo para mim. Eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo. E também não adianta, eu tenho todo o tempo do mundo, mas não tenho dinheiro. Então, é a gente buscar o quê? O equilíbrio em tudo na vida. É nos relacionamentos, é no trabalho, é na saúde, é em tudo. E quando a gente busca o equilíbrio, é que a gente começa a viver bem de verdade. As frustrações ficam menores, porque a gente já consegue analisar as coisas com um pouco de antecedência, a gente começa a planejar as coisas com mais assertividade. E também, se a gente começa a se olhar, a se cuidar, a gente começa a ficar mais forte. E aí o externo não vai nos frustrar. O que você acha, Mário? Sim, tem um outro ponto também que eu observo, que é assim, tudo tem as suas polaridades, né? Nem tudo é totalmente ruim e nem totalmente bom, tá? A frustração, ela tem o seu lado benéfico. Eu quero lembrar aqui da questão da criança. Quando estamos educando nossos filhos ou somos algum educador dessa área, faixa etária de infância, pré-adolescência, bem antes da fase adulta, a frustração, ela é uma coisa muito importante. Porque quando nós somos crianças e não sofremos frustrações na nossa infância, principalmente na primeira infância, o que vai gerar de problemas na nossa vida adulta? Vai nos tornar adultos frágeis, que não suporta a menor mínima frustração em nada na vida, porque não passou por esse período, por esse, é como não é tratamento, né, mas é uma experiências, que é aprender a lidar com as frustrações. Ela não é do dia para a noite, ela é um processo que vem desde a infância. Inclusive, crianças que se frustraram bastante nesse período, na sua vida adulta, elas são adultos mais fortes, mais equilibrados, não têm tanta fragilidade, tem a sua mente não tanto reativa, porque já lidou, já sabe aquilo ali, e quando vem aquela frustração, ela não vai ter uma reação agressiva. Como assim? Né? Então, olhar a frustração pelo lado que é uma oportunidade para lapidar e fortalecer o nosso emocional. Não olhar aquilo como uma coisa ruim, que veio para me derrubar, que veio para me prejudicar, né? Então, a frustração, ela também a Andrea falou a decepção uma coisa, a decepção vem do externo, mas a frustração é uma decepção comigo mesmo.
por mais que não tenha o externo, então, se eu gerei uma expectativa com o emprego, com o relacionamento, né, com o ideal, porque eu imaginei até detalhes de como seria a maçaneta do lugar, né, a mesa, tudo, e chegou lá, não tinha aquilo. Então, eu decepcionei eu. Como? Criando uma coisa cheia de expectativas. Então, tá tudo interligado. Então, assim, é olhar para essas frustrações da vida como uma oportunidade divina de eu trabalhar o meu emocional, falar, não, isso aí, eu vou me melhorar com isso vai me deixar forte, as próximas não vai me pegar. E também ver, assim, se como foi a infância da gente, como que eram meus pais, fazia todas as minhas vontades, todos os meus gostos, eu tinha tudo aos meus pés, eu fui tratada como uma princesa ou como um príncipe, né, e hoje eu me tornei uma espécie de um déspota que eu mando, que eu quero controlar, que eu quero mandar, porque eu trouxe isso da minha educação. Então, quando eu saio desse seio familiar, do ambiente dos tios, dos irmãos mais velhos, da família que nos protege, faz tudo, e vou para o mundo lá fora, eu vou para a selva. E se eu não estou preparada, eu vou sofrer. O dobro, o triplo, muito. Então, esse é o outro meu ponto de vista com relação à frustração. Ela é importante. Sabe, aquele, você não me obedece, então vai pro castigo. Você fez isso, aquele show, você não vai. Mas estou com ingresso. Aqui, ó, não tá mais, pica tudo em 1000 pedaços, acabou o show. É uma frustração para uma adolescente, para uma criança, mas isso daí vai dar raiva, mas vai aprendendo a lidar com a vida. E aí, Manon? Maravilha, Mara. É isso mesmo, ouvindo você falar tudo isso, né, o lado positivo ali da frustração. Então, realmente, assim, o indivíduo, a necessidade de aprender a lidar com as contrariedades, né, e aí entendendo que tudo tem seu limite, né, que realmente não é tudo do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como quero. Então, não é fácil lidar com isso, mas isso faz parte do aprendizado. E o que eu queria trazer aqui é que é o seguinte, a frustração, ela realmente, ela vai despertar uma série de sentimentos, de emoções, de pensamentos, né? Por exemplo, pelo fato de ter sido frustrada, aí dispara ali ou a raiva, né, por exemplo, a irritação, um ressentimento, uma mágoa. Então, diversos sentimentos, né, emoções vão fluir a partir daquilo. E aí, como foi falado muito aí a questão do autodescobrimento, a importância de olhar para dentro de si e perceber quais são os gatilhos que vão, né, despertar a frustração e que vai disparar determinadas reações. Por exemplo, né, a raiva, a ira, a irritação, o que seja. E o importante é para que a gente possa olhar para esses sentimentos e acolher, porque está tudo certo no sentido, né, de eu absorver, ver o que aquele sentimento está me gerando, o que aquilo está me trazendo, e olhar para aquilo e reformular, entender e ver o que eu posso fazer e como, né, eu vou manifestar aquilo. Não é porque eu estou com raiva que eu vou sair gritando, batendo, xingando todo mundo. Então, aquilo que me chegou, ok, então agora o que eu faço com isso? E nós, como terapeutas holísticos e as diversas técnicas que a gente trabalha, o nosso papel aqui é justamente ajudar aquelas pessoas a olharem para essas dores. Por quê? Tem pessoas que nem percebem, nem conseguem nem identificar, às vezes, a questão da frustração, muito menos o gatilho, e às vezes não conseguem lidar bem, né, com tudo que isso vai estar gerando. Então, nas terapias, a gente consegue justamente trazer essa pessoa, né, para aqui agora, no sentido para olhar para tudo isso e reformular, e entender e aceitar. Então, né, vem muita questão assim, da aceitação, do acolhimento e a ressignificação de todos esses sentimentos, toda essa raiva, toda essa ira, todo esse ódio, que está tudo bem sentir, que está tudo certo como está. Mas, né, eu aprender a lidar com isso de uma maneira positiva e trazer, né, algum ganho desse aprendizado.
Então, esse também é o meu olhar, né, em relação a toda essa questão, e o nosso papel, o quanto que a gente pode ajudar. Nós estamos aqui para isso, como soldados da luz, como terapeutas holísticos, com diversas técnicas e ferramentas, nós, né, somos profissionais capacitados para ajudar justamente aqueles que também estão passando por isso e que a gente tem muito a contribuir. O que você acha, Alessandra? É isso mesmo, Manu, porque assim, quando a gente não tem esse olhar, quando a gente não tem essa ajuda, quando a gente não consegue seguir por esse caminho de tentar olhar para o lado positivo de uma frustração, porque a frustração muitas vezes ela traz aquela sensação de desesperança, parece que o mundo caiu, né? Qualquer coisa, o mundo caiu. Então a gente perde a esperança no outro, a gente perde a esperança em si mesmo. Muitas vezes as frustrações que são causadas por nós mesmos gera aquela sensação de não, eu não sou capaz disso, tudo acontece só comigo, mas quando a gente busca olhar de uma forma mais positiva, não só olhando para o negativo de uma frustração, como já foi dito, ela pode ser bastante benéfica, porque acredito em algumas coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes não pertencem a nós. A gente cria uma expectativa, tem uma ilusão, mas aquilo não é para a gente. Só que muitas vezes a gente não tem essa consciência, né? Consciência de que, aconteceu aquilo que eu gostaria que tivesse, não aconteceu aquilo que eu gostaria que tivesse acontecido, mas depois eu vou dizer, nossa, que bom, porque se tivesse feito, o problema seria muito maior. E ali a gente reconhece, aquela frustração foi legal, eu não consegui lidar com aquele sentimento naquela hora, mas hoje eu vejo que foi tranquilo, porque o resultado foi muito mais positivo do que se eu tivesse ido para algum lugar, alguma coisa nesse sentido. E a gente, nas terapias, a gente consegue ajudar vocês, principalmente no quesito que já foi dito. Gente, não tem como caminhar sem a gente se conhecer a si mesmo. Nós precisamos entrar para dentro de nós e termos realmente questão de amor próprio, questão de autoconhecimento, porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, me acolho, me aceito da forma como eu sou, aquela frustração, na realidade, eu vou dizer o seguinte, olha, eu até que queria, mas se hoje não deu, beleza, eu te acolho, eu te aceito do jeito que é, vamos tentar de uma outra forma, o que eu preciso fazer para conseguir isso de uma outra forma? A gente vem por uma questão de capacitação, uma questão de conhecimento, mas eu vou buscar um outro caminho para que eu reaja, ou para que aconteça aquilo que eu quis no outro momento. Então, assim, as terapias, elas ajudam muito nesse sentido de trazer consciência de quem nós somos, principalmente de quem efetivamente somos. E isso é, assim, libertador, não só para as frustrações, seja ela positiva, seja ela negativa, mas é libertador para a vida de uma forma geral. O que você me diz, Dirce? Agora sim. Juntando o que a Mara falou e todos na segunda rodada, né? De olhar de forma positiva, porque acho que faz parte do processo, né? Do crescimento, do conhecimento de todas as pessoas. Eu acho que se você olha que a frustração pode ser aquele sinal de alerta para o seu próprio bem, né? De conhecimento, de se fortalecer, né? Porque quando as coisas não dão certo também, né? Quando a gente é frustrada, também aciona outros mecanismos para a gente, por exemplo, a criatividade, né? Flexibilidade. Falar, olha, não precisa ir só nesse caminho, você está batendo a cabeça, né? Será que é o seu caminho de se questionar, né? E agora, quando fica na criança do mimimi, né? Então, eu quero, então a pessoa não está usando o seu potencial de criar, de co-criar, né? Nas diversidades aí, porque no início é uma relação consigo mesma, a criança é pequena, né? O mundo gira em torno do umbigo da criança, né? Aí de começar a ver o ambiente, começar a ver as pessoas, aí começa a se frustrar, realmente, assim, é como se fosse dar um calejar, né? Mas um calejar que te proporciona a você ter criatividade, de ter uma expansão das possibilidades, né? Porque a vida também é cheia de possibilidades, não precisa ser só um caminho. E que nem você disse, né, Manon, que às vezes não é o caminho, né? A gente quer, e às vezes é o caminho errado, né? Você está lá perdida, né? Entrou no cruzamento, você quer ir no caminho, aí vai ficando cada vez mais perdida,
e cada vez mais não se encontrando, porque você está lá teimando de que não, tem que ser aquele caminho, né? E aí não para um instante para pensar, mas será que é o meu caminho? Será que eu quero, né? E que as terapias, sem dúvida, ajudam, né, nesse autoconhecimento e não ficar no mimizento, né? De quero, né? Então, a frustração, ela pode ser olhada com uma forma benéfica, né, de que trouxe até aqui, e proporciona, assim, também de dividir não, assim, de reconhecer quem eu sou e do outro, né, e do meio, porque enquanto fico só centrada no que eu quero, eu não acabo não olhando também as possibilidades, as soluções, né, do que desejar, por exemplo, seja no concurso, o que eu tenho que fazer nesse caminho para conseguir, não se cobrar demais também, porque também tem um ideal que a gente cria na nossa cabeça do que é a nossa vida, do que é o nosso caminho, do que nós somos também, né? Às vezes eu estou lá, por exemplo, alguém falou do direito, né? Acho que foi a Manon, por que, né, eu gasto 5 anos da vida para atender uma expectativa do outro? O que me leva? O que falta em mim que eu tenho que atender dessa forma tão assim dedicada, vamos chamar assim, a uma expectativa do outro, né? Então, também é esse caminho. Por que eu tenho que atender a expectativa do outro? Por que eu me frustro? Então, de perceber isso e não esconder a frustração, porque pode ter gente também que fala, não, eu não fiquei frustrada, eu entreguei lá meu diploma e pronto, resolvi. Mas será? Então, as máscaras também que a gente coloca para não sentir a frustração, né? Fala, não, tá tudo bem. Tá? E tanto é que tem aquela frase assim, estava verde mesmo, né? Eu não quis, sabe? Então, a frustração, a gente sente mesmo, não é para ter vergonha de se sentir frustrada, né? Às vezes a gente quer umas coisas e sente mesmo, e de reconhecer de que sente, e o que é essa frustração quer nos dizer, que experiência que quer nos dar, porque a vida não está contra a gente, acontecem coisas para a gente olhar, porque muitas vezes a gente não quer olhar, né? Então, eu acho que é esse o ponto da frustração que para mim é assim, clara, sabe? Se está tudo assim igual, tudo acontecendo, nada, eu não preciso me desenvolver em nada, não preciso nem me conhecer, está tudo, né, indo, então eu não questiono, não me desafio, né, a ter outras experiências, outros olhares, outros pensamentos, né? Então, olhando a frustração de que todas as pessoas sentem em algum momento, desde criança, pode até não se lembrar, né? Mas é o pirulito que você queria e você não conseguiu, enfim, tem pequenas e grandes frustrações, mas que elas servem para mostrar quais são os nossos poderes de criar a nossa vida. O que você acha, André? Então, é isso mesmo, é de acordo com a nossa maturidade, né? Porque a gente observa que, tipo assim, as crianças, elas se frustram toda hora, porque elas querem aprender, e aí os pais, quem está cuidando delas, sempre vai falando, não, não pode isso, né? Então tem aquela frustração. À medida que vai crescendo, adolescência também, né, na fase adulta, a gente não vê, assim, aquelas pessoas mais idosas, a gente vê que ela não tem tanta frustração, ela já teve a experiência da vida, né? E aí ela já vai, a frustração dela vai diminuindo, ela já sabe o que vem pela frente, ela transforma aquela frustração dela, sem pôr muita expectativa nas coisas. Então, tudo envolve essa maturidade da pessoa, né? E o importante também ressaltar, a gente falou da parte positiva da frustração, tem a parte negativa que a gente iniciou, não observar se você vive frustrado. Nossa, tudo
tudo não me satisfaz, vivo frustrado, tudo me frustra. Então, aquela pessoa que reclama toda hora, que tudo fica frustrada, e aí ela acaba entrando para uma tristeza, e essa tristeza ela vai continuando ficando frustrada, e ela vai caindo para uma depressão, né? E sem vontade de querer mudar as coisas. Então, aquela pessoa que está sempre nessa energia de frustração, ela vai observar se, assim, não está dando certo essas suas atitudes, então você precisa fazer a mudança. E na hora, essa mudança não está sabendo olhar para isso sozinha, é hora que entra nas nossas terapias, que ajuda a pessoa a se olhar um pouco mais, e ela mudar fazer as mudanças na vida dela, e que ela fique mais feliz. Porque às vezes a pessoa é tão normal, ela fica frustrada, ela olha a vida como um peso. E a vida é leve, a vida não precisa ser pesada, né? Então, não deixar que as frustrações da vida vão te levando para uma depressão, para uma tristeza profunda, e impedindo que você realize as coisas. E impedindo que você tome atitudes e faça diferente, né? Então, tá dando tudo errado? Analisa, entra para dentro, busca ajuda e faça diferente que as coisas melhoram. Né, João? Sim, e também ainda tem mais um detalhe. Se você ficou frustrada por algum acontecimento, se aquilo te trouxe uma decepção muito grande, e se aquilo está doendo demais, vai buscar ajuda. Porque não é para deixar que um acontecimento nos cause doença física. Porque tudo começa no sutil. Mas aquilo vai ficando todo dia, aquela dor, vai mexendo com os hormônios, vai mexendo com o corpo, vai mexendo com o sono, vai mexendo com a irritabilidade, com o ambiente. De repente, você começa a tratar pessoas que não têm nada a ver com isso mal. Você, às vezes, responde mal uma pessoa e a pessoa não tem nada a ver com isso. Então, você vai transformar a sua vida no inferno. E ainda pior, vai ficar doente. Pode ter até um ataque cardíaco. Não. Os problemas existem para a gente solucionar, não para deixar que eles fiquem martirizando a gente. Parar com essa história de ficar achando que o mundo todo está contra mim. Não. O universo está a meu favor. Então, se tem meia dúzia de pessoas contra mim, é problema delas, não é meu. Porque eu tenho um universo que vai me dar tudo. O universo é abundante. E lá no nosso site, nós temos 45 terapias. Tem que ter uma que sirva para você. Com certeza. Nós temos a solução para as dores emocionais. Porque a gente também já teve dores. E a gente curou. Então, a gente conhece o caminho da libertação. É por isso que a gente está aqui como terapeutas profissionais. Porque a gente veio de um caminho e a gente conseguiu se curar, conseguiu resolver, conseguiu se equilibrar. E é isso que a gente traz aqui. A gente traz essa roda de conversa para trazer justamente essa luz, essa lucidez de consciência que tudo, sim, é possível. E agora já deu a nossa hora. Coloquem aí um joinha. Compartilhem com os amigos, que você não sabe quem que está precisando ouvir isso, precisando conhecer isso. Se inscrevam no canal, que o canal tem muita coisa sobre vários assuntos. Se vocês quiserem conhecer algum assunto, coloquem nos comentários para que a gente, numa próxima encontro, a gente discuta sobre isso. Vamos expandir o conhecimento, o autoconhecimento, a lucidez, que é para a gente ser leve e feliz, que a vida é muito boa se a gente souber viver. Então, meninas, vocês falem aí, deem aí o feedback de vocês. Fala, Mari. É isso aí, é só reforçando o que você já disse, né? Não ficar sofrendo. O caso é assim, uma porção, uma porcentagem muito grande da população nem percebe que sofre,
porque ela já passou desse estágio que a Josenice trouxe e já está no físico instalado alguma uma enfermidade mesmo, né, no seu físico, alguma dor tal, ou uma coisinha relativamente até grave, mas ela não sabe de onde veio. Então, e tá ali lutando, aí ela vai para uma outra luta, né, que é conseguir o tratamento, cura, em busca de médico, remédios para tratar o físico, né, agressivamente lá no físico, onde está a dor, o problema apareceu lá. E num futuro não muito distante ou distante, ter outra coisa, porque ela não olha para esse lado energético, né? Que tudo que está no físico, ele começou no energético. Primeiro, quando nós viemos para cá, aqui, estamos nós 6 aqui reunidas, nós pensamos, ai, hoje tem encontro. Então eu pensei, eu antes de estar aqui, eu pensei no meu pensamento, hoje tem encontro, eu vou no encontro. Eu vou lá falar, divulgar as terapias, os tratamentos e passar conhecimento e lucidez para as pessoas, como a Josenice falou para gente. Então tudo inicia primeiro. Eu não apareci aqui primeiro e depois pensei. Eu pensei e depois vim. Então tudo na vida é assim. Um arquiteto, um engenheiro constrói um prédio, ele não constrói e depois pensa. Ele pensa no projeto, no que ele vai fazer e depois constrói. Então tudo na vida é assim. Passo a palavra para Manon. Certo, então, como consideração final aqui, o que eu queria dizer é que a questão assim, dos níveis de consciência. Então, tem muitas pessoas que ainda estão adormecidas, então nem percebem que estão em dor, porque já estão tão acostumadas naquela dor, então entende que aquilo é normal, que está tudo certo e é daquele mesmo jeito. Né? Outros já estão acordando, outros despertos, outros já estão ao ponto de conhecer e de, inclusive, pedir ajuda. E lembrando que não é nenhum demérito, não é nenhuma vergonha, porque muitas pessoas têm vários preconceitos, ou porque não conhecem, ou acham que não vai funcionar, que não vale a pena. Então, assim, a importância, né, de se abrir e realmente para poder pedir ajuda, porque tem nós aqui, né, diversos profissionais realmente capacitados e aptos, né, para ajudar. Então, e também respeitando que cada um tem o seu momento. Então, desde que a pessoa realmente esteja aberta e disposta, né, se olhar, nós estamos aqui e contem com a gente. Passo para a Alessandra, o que você acha, Alessandra? Bom, eu sou prova viva que as terapias é um caminho no qual consegue trazer liberdade para a gente, tá? Então, assim, é libertador no sentido de que eu também achei que a vida tinha que ser exatamente do jeito que era, que as dores que eu sentia, as frustrações que eu sentia, eu olhava para o lado e falava, gente, tem gente pior, então, na realidade, eu ainda tô de boa. Mas não, tá? Então, assim, deixem desse preconceito, porque as terapias, ela é tremendamente benéfica nesse sentido de trazer consciência para a nossa vida, porque não tem coisa melhor do que a gente conhecer a nós mesmos. Conhecer a nós mesmos, aceitarmos a nós, porque aí, neste processo, a gente consegue viver em harmonia com a gente consegue viver em harmonia com as outras pessoas que convivem com a gente, essas pessoas, e esse ambiente, essa energia harmônica, vai passando para as outras pessoas. Então, procure as terapias, porque é um caminho maravilhoso. E pelo fato de ser um caminho maravilhoso, que eu me tornei terapeuta. Tá? Então, assim, se não fosse bom, eu não estaria aqui. Se eu não abraçasse tanto essa causa, eu não estaria aqui. Então, venha que a gente está esperando por vocês, que vai ser libertador. Isso mesmo, né? Isso traz a liberdade, traz a leveza, né? Porque a frustração é uma energia densa e que te dificulta o caminhar pela vida, e a que a vida não precisa ser pesada, né? Muito pelo contrário, ela pode trazer leveza, bem-estar, né? E se você está acostumada com essa dificuldade, não, que a vida é assim, então já é um motivo, né? Para procurar alguma terapia, porque a vida não precisa ser pesada, nem dificultosa.
Então é isso, né? Nós estamos aqui, vocês podem também, quem se interessar, buscar conhecer as terapias que existem, né? Afinal, a gente tem aqui no site 45 tipos de terapias, né? Que algum deles você pode se identificar, né? Porque nem tudo você consegue resolver pelo mental, né? A Mara disse, vem primeiro pelo mental, depois, né, a gente concretiza, mas nem tudo você consegue resolver pelo mental, porque você tem que olhar a parte do emocional, que o emocional também forma essa construção dessa energia, porque nós somos energia, né? Sem essa energia a gente não estaria aqui viva. Então, o pensamento é importante para formar essa energia, de movimento, e as emoções também, né? E para que, então, se essas energias estão menos densas, a vida também flui. Então, é isso. Estamos aqui. É isso aí. Certo, Andréa? Então, é isso aí. E o termômetro nosso é o coração, né? Então, se você não está satisfeito, se você está sempre ali, o seu coração apertado, angustiado, traz essa ansiedade, está deprimido, algo está errado. Então, precisa ser olhado. Então, não feche os olhos para você. Você é importante. Você é capaz de ajudar tantas pessoas ao seu redor, mas não é capaz de se olhar às vezes. Então, se olhe para você, olhe no espelho, veja qual é a pessoa maravilhosa que está ali na frente de você, que você precisa se melhorar a cada dia. E se tem algo que está impedindo isso, então vamos olhar, vamos procurar ajuda, né? As terapias estão aí, se dê essa chance de olhar para isso, experimente, quem ainda nunca passou por uma terapia, porque só você experimentando que você vai ver como é bom, como é prazeroso e como é libertador, e estamos aqui. E também, quem quiser que a gente fale de alguma outro tema, coloque nos comentários, coloque nos comentários também o que vocês acharam da nossa conversa. A gente está aqui para buscar mais informações para vocês também e trazer mais informações do que vocês precisarem, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, né, João? Sim. Conheça o nosso site www.guardiõesdaluzterapeutas.com.br. Vão lá no nosso Instagram, vão lá no nosso canal do YouTube, que tem muito material lá, né? E a gente vai ficando por aqui, que a gente faz por amor.